Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu quero pedir perdão, eu estou com a voz bem zoada, então não vou gritar muito. Eu vou tentar falar o mais tranquilo para não piorar a minha situação. Mas eu sou o Arthur, junto com os meus colegas, nós vamos apresentar o nosso projeto integrador, o Agenda Fatec. Os desenvolvedores sou eu, o Arthur, o David, o Pablo, o Pedro, o Vinícius, perdão, e o Thiago. Bom, o que é o Agenda Fatec? Ele foi pensado visando o sistema atual. O sistema atual de agendamento de salas ele é obsoleto. Ele é uma planilha de papel que os professores vão, conversam com o auxiliar de docência, anota a sala, anota o dia, anota o horário, fica de tanto a tanto tempo. E isso acaba gerando um grande problema na questão de tempo e de comunicação. Porque, por exemplo, a professora Cida citou um exemplo, eu não lembro se foi essa semana, se foi semana passada, que ela precisava de uma sala para apresentar TCC. E era uma sala no bloco 1, ela conversou aqui com o Matheus do bloco 2, auxiliar de docência do nosso curso. Ele teve que ligar lá, não conseguiu falar com ninguém, ele teve que andar daqui até lá, para ele conseguir anotar lá para vir para cá. Então, isso acaba gerando um conflito muito grande, porque se de repente lá está anotado, ele tem que voltar aqui para conseguir avisar a professora para anotar aqui que está agendada a sala, que não está disponível. Então, com o nosso projeto integrador, a gente tem esse foco de otimizar e agilizar esse agendamento. Pode passar para o objetivo. Bom, esse é o nosso objetivo, fazer um software funcional que guarde as informações para o futuro, né, já deixando isso, sobre as salas, dos blocos e dos materiais, mas o meu grupo vai apresentar melhor e direito isso. E essa questão de agilidade é um dos nossos focos, porque, como eu falei, pelo sistema ser obsoleto, ele atrapalha muito nessa questão. Como, por exemplo, semana de provas, que ocasionalmente a gente gosta de pegar a sala um pouquinho antes para pegar para estudar. Todo dia a gente tem que vir, falar com o Matheus, ver se tem sala disponível, aí fica... toma tempo dele, toma tempo nosso, que a gente poderia estar estudando, poderia estar sendo melhor utilizado. E com o nosso projeto integrador, isso seria cortado mais do que pela metade desse tempo. Os requisitos funcionais, né, do nosso software vai ser básico, né, de cadastrar o usuário. Aí vai ter o logar na aplicação, logando vai ter o iniciar site, vai exibir os blocos, né, com todas as salas, a descrição da sala, os equipamentos que contém nessas salas, né, a opção de agendamento da sala, vai exibir as salas agendadas e fornecer ajuda também. Os requisitos não funcionais são a responsividade, né, todos os dispositivos, a disponibilidade tem que estar sempre no ar e a acessibilidade. Agora, público-alvo. Nosso público-alvo pode ser os alunos, professores e auxiliares docentes que frequentam a FATEC. Agora eu vou apresentar o nosso modelo de negócio Canvas. Ele podemos dividir em 4 tópicos. O que, quem, como e quando. Começando pelo o que. Nós planejamos elaborar desenvolver um sistema de gerenciamento de salas com o objetivo de facilitar e otimizar o agendamento das salas. Aí na parte no segmento de quem. Quem, como já dito antes, foi os alunos, professores, auxiliares docentes que frequentam a FATEC. E na parte do como será planejado e elaborado por nós, membros do grupo, tendo como a FATEC já como parceira, e a partir dos nossos recursos-chave. E quanto embaixo. A gente não pretende ter lucro com o projeto, apenas para suprir os custos, que seria a hospedagem, e a fonte de renda seria por anúncios, e se caso tiver os anúncios, um plano de assinatura para removê-los.
Eu vou falar um pouco sobre a paleta de cores que a gente escolheu para esse projeto, todas aqui em hexadecimal. Nós escolhemos as cores preto e branco porque é padrão, quase toda aplicação e site usa seu preto e branco, então não tem problema. E essa cor puxada para o vermelho é em relação à cor que se usa no site da FATEC. Por ser uma aplicação voltada para a FATEC, a gente escolheu uma cor que se conecte, que seja igual. E a tipografia, o tipo da letra, a fonte que a gente escolheu foi a Arial MT. É uma fonte simples, é uma fonte fácil da gente ler, da gente entender. É uma fonte muito utilizada, então não tem erro. Daí na questão do logotipo, a gente fez um logotipo bem simples. Então a gente só escreveu Agenda FATEC e aí deu um destaque para a palavra FATEC e usou o tom de vermelho. Agora eu vou apresentar o nosso protótipo feito no Figma. Vou começar pelo desktop. É. Bom, a primeiro momento, a nossa ideia era que o software fosse fechado. Então, a pessoa só teria o acesso a todas as funcionalidades, como a gente consegue encontrar no cabeçalho ali em cima, caso a gente houvesse um cadastro e estivesse logado na aplicação. A gente conversou com a professora Cida e ela disse que seria interessante a gente deixar uma tela de boas-vindas, ou seja, para que a pessoa não precise necessariamente estar logado na aplicação para acessar. Como nós podemos ver, essa é a tela inicial. Aqui tem um texto bem lúdico, explicativo de como funciona o nosso sistema, como agendar as salas. Uma imagem de cima da FATEC de Jaú e aqui embaixo o Google Maps da FATEC. Aqui em cima existem as outras áreas onde a pessoa pode acessar sem estar logado, como a equipe e o contato. Mas vamos simular primeiramente um cadastro aqui. A gente realiza o nosso cadastro. Depois realizamos o nosso login. E nós voltamos à primeira página, com o diferencial que a área salas agora está habilitada para a gente acessar e a área de perfil. Mas antes delas, vamos para a área de equipe. Aqui encontram-se todos os membros da nossa equipe, as nossas fotos com os nossos nomes e abaixo um link para contato, que a gente escolheu ao primeiro momento, seu link do GitHub. Na área contato, seria um formulário onde a pessoa que usa a nossa aplicação vai poder entrar em contato com nós, os desenvolvedores. Vai incluir o nome da pessoa, o e-mail para contato e o assunto. Então, caso a pessoa encontrou algum bug, tenha dúvida de como utilizar tal coisa, ou queira sugerir alguma melhoria, seria por aqui. Logo abaixo, não vai dar para mostrar muito bem porque acabou ficando cortado aqui, seriam os contatos da própria FATEC, os números de telefone da FATEC, algum e-mail, caso a pessoa queira conversar diretamente com a FATEC. Vindo na área das salas, aqui em cima a gente vai poder escolher as salas. Eu quero listar todas as salas do bloco 2, por exemplo. Aqui seria um select, no caso. Eu quero ver todas as salas do NIC ou do bloco 1. Aqui a pessoa pode escolher pesquisar. Eu quero todos os laboratórios. Vai escrever laboratório, independente do bloco, por exemplo. Vamos simular que a gente escolheu essa sala aqui. Entra na sala. Aqui em cima, mais uma vez, vai mostrar o nome da sala. No caso, está em número. O número da sala, em qual bloco ela se situa, em qual bloco ela fica. O status dela naquele momento, se ela está disponível, se tem alguma aula ocorrendo nela. Se está inativa, talvez esteja alguma reforma. E os itens daquela sala, porque é muito importante isso. Às vezes a pessoa quer saber quantas cadeiras possui aquela sala, quantos computadores, mais componentes, isso pode ser uma TV, ar-condicionado, uma lousa. E aqui a descrição, caso necessário. Então a gente vai querer essa sala mesmo nesse exemplo, vamos agendar. Aqui é um review da tela anterior, onde vai mostrar a localização dessa sala, logo abaixo os equipamentos dela. E aqui a gente vai selecionar a data. A gente vai selecionar o dia e o horário disponível em função do dia que a gente escolheu. Nós vamos agendar.
e volta para a tela inicial. Aqui a gente começou a esboçar a área de perfil, mas esse campo, essa ideia, a gente não deu muita ênfase no primeiro semestre. A gente focou principalmente nas salas, nas outras áreas. Mas aqui seria a área do usuário normal, por assim dizer. O professor, um aluno, um outro funcionário. Vai mostrar algumas informações sobre a nossa conta, vai poder alterar a senha, alterar o e-mail, vai mostrar a data de criação. A gente pode colocar também qual curso a gente está matriculado, caso seja um aluno, o nosso RA também. E aqui embaixo as salas que a gente agendou, com o dia que foi feito o agendamento, qual foi a sala escolhida e os status desse agendamento. Se foi realizado, se foi cancelado, se foi rejeitado pelo auxiliar docente, porque a ideia é que quem vai manipular esses agendamentos, quem vai dar o aval, seja os auxiliares de docência, tanto do nosso curso quanto dos outros. Vamos mostrar agora no modelo mobile. Mostrar do mobile, o tablet é a mesma coisa, só é um pouco mais largo. A gente cai direto na tela de cadastro, porque aquela questão da gente poder visualizar antes de fazer o cadastro, a gente não fez no Figma do mobile, mas no HTML isso não acontece, isso já existe. A gente faz o nosso cadastro, o nosso login. Aqui seria a logo do nosso PI, o mesmo texto do desktop, o menu em sanduíche. Nós conseguimos ver as imagens, mesmo esquema. Contato com o formulário. As salas. A gente vai poder fazer a pesquisa aqui. No Figma não é possível fazer isso, acredito eu. Escolhemos uma sala, mostra a localização dela, os status atual, os itens, a quantidade. A gente vai poder escolher normalmente a data, o horário e agendar. No caso, volta para o início. Agora o Pablo vai apresentar o HTML. Então, esse seria o HTML da nossa aplicação. Aí aqui eu vou mostrar um esqueminha que eu fiz para simular como se seria um login. Mas como não tem banco de dados ainda, então é só uma simulação. Então você clica em entrar, clicar em login. Se você não tiver um login, se for um usuário novo, você clica em não possui um cadastro. Ele vem aqui, eu já deixei um exemplo pronto. Clique em criar. Aí você coloca os seus dados aqui. Aí aqui também eu fiz uma espécie de validação. Então, por exemplo, você colocou a senha errada. Ele vai mostrar aqui. Ele não vai falar o que que é, até porque senão a pessoa ia errar, por exemplo, o RA e não ia errar a senha, a pessoa ia saber já que a senha está certa, se ela estivesse tentando invadir, por exemplo. Então eu só falo que um deles está errado. Daí aqui seria uma espécie de esquema de recuperar a senha. A ideia seria enviar por e-mail, mas como o site é estático, ele simplesmente vai exibir. Obviamente, quando a gente implementar banco de dados, não vai ser assim, para não vazar senha. Os dados estavam corretos, então ele entrou. Vocês podem ver que agora a aba salas está aqui, só que isso daqui é só simulação. Então, por exemplo, se você atualizar a página, ele vai voltar como estava antes. Então, você troca aqui de aba e volta para home, ele vai sumir de novo. Aqui seria a guia de contato. Aí tem os contatos da FATEC, que vai redirecionar lá para o site deles. Ou se você quiser falar com um dos desenvolvedores para relatar um bug, por exemplo, você coloca o seu nome, seu e-mail. Aqui tem um placeholder que fala que é o da FATEC, caso a pessoa, por exemplo, pense, vou colocar o meu e-mail normal, mas tem que ser um da FATEC para a pessoa saber que você estuda lá. Aqui seria o assunto principal do e-mail, e aqui você pode escrever com mais detalhes. E esse clique em enviar. Daí se não preencher, ele não vai deixar. Daí aqui na aba de desenvolvedores, a gente preferiu trocar a equipe por desenvolvedores, porque poderia gerar um conflito de entendimento, que a pessoa podia pensar que a equipe é relacionada à FATEC, mas não é a FATEC, é os desenvolvedores do próprio site. Então aqui tem os desenvolvedores, os nomes, e um GitHub de cada um, que é um linkzinho. A aba de listagem de salas.
A ideia aqui também era colocar mais filtros, né? Por exemplo, filtrar por equipamento ou por horário que você quer, só que por questão de tempo mesmo não foi possível. Aí tem as salas aqui, ele lista cada uma. Esses exemplos aqui diferentes são as salas que o primeiro semestre de DSM tem, de salas que a gente usa para estudar. Vou clicar aqui. Aí ele abre em outra guia, até para facilitar um pouco para o usuário, para ele não ter, por exemplo, que agendar e voltar para a home. Se ele quiser agendar outra vez, ele vai para as salas, então abre uma guia à parte. Aí a gente aqui mesclou a descrição da sala e o agendamento, porque, por exemplo, senão ia ficar muito espaço em branco, então prefiro já mesclar tudo junto. Então aqui o status disponível. A ideia também era, de acordo com a disponibilidade, mudar a cor. Então em disponível é cinza, em uso vermelho, em análise amarelo e disponível verde. Aí aqui o nome da sala. Isso aqui seria o número da sala. Aqui a data para agendar e o horário que você quer, de tal hora até tal hora. Obviamente, se a sala não estiver disponível, o botão agendar não vai funcionar, só que como o site é estático, não teve como simular isso. E aqui seria os equipamentos. E um outro ponto é que o site está responsivo. Então, por exemplo, vamos demonstrar aqui. Mas eu apertei a tecla errada. Ué, fechou? Você puxou tudo. Mas, gente, que eu fechei tudo. Tá aqui, ó. Como é que é uma inspeção aqui? Direito. É mais fácil minimizar. Aí, ó. Então aqui está responsivo. Então ele fez a quebra. Aí você pode deslizar para baixo aqui os equipamentos também. Ele vai alocar dentro de um container. Aí aqui, como não caberia todas as abas, a gente colocou esse ícone de menu. Aí tem um menuzinho aqui. Então você pode ir mudando, por exemplo, salas aqui, desenvolvedores. E aqui, ó, só não vou mostrar na home, porque na home não tem como por causa da simulação. Se você tiver logado e você quiser deslogar, você clica em sair, aí ele volta para home, e aí aqui vai estar entrar de novo. Daí agora o David vai voltar lá para os slides e ele vai concluir. Bom, durante essa primeira etapa do projeto, serviu bastante para a gente aprender sobre ferramentas, sobre topologia de desenvolvimento. A gente melhorou bastante nossas habilidades, mas serviu mais mesmo para a gente ter uma noção inicial, pelo menos uma básica, do que seria um desenvolvimento de um software. Durante as próximas etapas, a gente planeja continuar com as implementações do wireframes, continuar desenvolvendo até a entrega final do projeto. Essas seriam as referências bibliográficas do que a gente usou durante o desenvolvimento. O fonte do Google, a identidade visual a gente pegou do Santo Paula Souza com as cores, o design, o site da FATEC Jaú. E ali vai ter um site de agenda da USP, que a gente também tomou como inspiração durante o desenvolvimento. E o próprio Google Agenda também. Qualquer pergunta, ó, aquele e-mail ali vocês podem enviar, ele vai ficar feliz em responder para vocês. Muito obrigado.